Bom dia a todos. Muito obrigado à doutora Ângela Bellomo Brandão e à doutora Mariana Zambon, coordenadora das reuniões do departamento, doutora Mariana, coordenadora do departamento de pediatria, pelo convite para nós conversarmos hoje sobre a telesaúde pediátrica nos nossos tempos de pandemia. Eu venho trabalhando com telesaúde, vamos fazer um pouco desse histórico desde 2006, então creio que poderemos ter nessa hora de interação uma visão geral sobre aspectos selecionados da telesaúde, até porque o tema é muito vasto, né? Esse tema, título de hoje, pode ser o tema de um congresso inteiro. Então, vamos ser bastante sucintos e uma visão geral. Eu procurei situar esse tema historicamente desde um dos pioneiros, que é Alexander Graham Bell, um inventor norte-americano e que foi efetivamente o inventor do telefone, que possibilitou a transmissão da voz humana à distância por meios elétricos. Se nós voltarmos até um pouco, temos o telégrafo, que veio antes do telefone, né, com Samuel Morse, mas eu acho que é muito representativo historicamente nós colocarmos o Graham Bell com a invenção do telefone, e não apenas. O Graham Bell foi um grande inventor, empresário norte-americano, e ele criou, com parte dos recursos de vários prêmios que ele recebeu, ele criou os laboratórios Bell, que existem até hoje nos Estados Unidos e cujas pesquisas proporcionaram grandes conquistas na área de matemática e tecnologia para a humanidade, incluindo também várias pesquisas que resultaram em prêmios Nobel. Uma das pesquisas que resultou em prêmio Nobel e que foi originada nos laboratórios Bell deu origem ao transistor em 1948, e o transistor proporcionou um grande avanço aos meios eletrônicos, que hoje fazem parte do hardware do computador. Então, uma presença marcante aí na história desse precursor, o Graham Bell. E na outra ponta de toda essa elaboração temos Alan Turing, matemático inglês, nascido em 1913, que legou à humanidade um número muito grande de conquistas, que estão representadas parcialmente nessa nota de 50 libras, que será lançada em 2021, em que nós podemos observar um esboço da máquina na qual ele trabalhou e que foi um dos criadores, que permitiu a decifração dos códigos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, sendo fundamental para que muitas vidas fossem salvas, e com a elaboração teórica e tecnológica da linguagem de programação dos computadores. Posteriormente também trabalhando nos primeiros modelos físicos de computadores, incluindo nesse trabalho os conceitos de inteligência artificial. Então, ele é um pioneiro da computação, do software, do hardware e da inteligência artificial. Uma pessoa que deixou um legado marcante à humanidade, infelizmente, durante uma curta vida. Ele morreu aos 41 anos. Vamos abordar, então, hoje, alguns aspectos. Primeiro, começando pela delimitação do campo da telesaúde, definições principais, meios e aplicações, algumas passagens na análise do cenário atual, destacar algumas iniciativas nacionais e locais, aspectos de regulação, balanço e perspectivas da telesaúde. Telesaúde, então, pode ser definida
como uso de tecnologias eletrônicas, de informação e telecomunicação para apoiar e promover à distância cuidado clínico, educação em saúde a pacientes e profissionais, saúde pública e administração em saúde. Tem muitas interfaces nessa definição abrangente: telesaúde, telemedicina, quando toda a atividade é mais voltada ao contato médico-paciente, saúde móvel, com o uso cada vez mais amplo de dispositivos móveis, e um termo bem global que é a e-health, ou e-saúde, que é o uso da internet e tecnologias eletrônicas para o provimento de várias ações em saúde. O Ministério da Saúde adota algumas definições já bem aceitas no Brasil. Teleconsultoria, quando a atividade é realizada entre profissionais, objetivando esclarecer dúvidas, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Telediagnóstico, utilização das tecnologias de informação e comunicação em apoio ao diagnóstico, principalmente à distância. Telemonitoramento, monitoramento de parâmetros de saúde e doença. Teleregulação, ação em sistemas regulatórios, gestão de sistemas de saúde. Teleeducação, todo o processo de educação à distância, aulas, cursos, educação continuada, educação em saúde ao paciente. Segunda opinião formativa, que é a resposta baseada na consulta às melhores evidências, geralmente a profissionais de referência. E a teleconsulta, que é a consulta médica direta ou de outro profissional de saúde por meio de tecnologias de informação e comunicação. Existem muitos meios para que seja exercida essa atividade. Temos a telefonia, que é a que vem mais à nossa mente, o e-mail, correio eletrônico, webconferência, videoconferência, o uso cada vez maior de plataformas de software dedicadas de manejo e transmissão de dados, instrumentos clínicos dedicados, como otoscópios, estetoscópios, dedicados para a transmissão desses dados de saúde, uso de redes sociais, computadores de mesa, portáteis, tablets, supercomputadores em aplicações específicas e o smartphone, que é o telefone celular adaptado para alto poder de computação, que hoje é uma ferramenta privilegiada. O smartphone revolucionou várias aplicações em saúde, é hoje a tecnologia mais popular entre os médicos em todo o mundo, superando o estetoscópio. Mais de 70% dos médicos usam o smartphone como apoio à sua prática, tem as vantagens da portabilidade, fluxo de dados contínuo, capacidade tecnológica e tudo isso, então, dando vantagem aos smartphones sobre outras tecnologias, com isso facilitando o acesso e fortalecendo o vínculo entre as partes. Pode colaborar para a educação do paciente, mudança de hábitos, registro e monitoramento de sinais vitais, coleta de dados, relatórios, registros eletrônicos, apoio à tomada de decisão do profissional, cada vez mais, treinamento e educação de alunos e profissionais. Uma pesquisa realizada no nosso serviço de alergia e imunologia pediátrica, parte do mestrado profissional da doutora Marina Takal, mostrou que a maioria dos usuários do nosso ambulatório de alergia e imunologia pediátrica, pacientes e seus cuidadores, utiliza o telefone celular, smartphone, como seu principal, muitas vezes único dispositivo de acesso à internet. E essa pesquisa também demonstrou que boa parte dos pacientes utiliza planos
que tem limites com capacidade de armazenamento e de tráfego de dados relativamente baixa, com isso sendo um fator importante a ser considerado no desenvolvimento de tecnologias. A telesaúde oferece múltiplas oportunidades na prática pediátrica e de saúde pública, envolvendo aspectos como custo-efetividade, conveniência, acessibilidade, possibilidade de atender ao aumento da demanda, políticas públicas, mas também envolvendo questões de privacidade, segurança, aspectos éticos da relação profissional-paciente e a qualidade da prática. Ela pode ser executada de forma síncrona, em tempo real, profissional-paciente ou profissional e outro profissional, assíncrona, não necessariamente ao mesmo tempo, e também utilizada para monitoramento remoto. Para tudo isso, para essa prática ser bem sucedida, ela requer adaptabilidade por parte do provedor do serviço e do receptor do serviço. Vamos ver algumas aplicações síncronas. A principal delas é a teleconsulta. Cada vez mais, consultas de atenção básica ou especializada, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, acompanhamento pós-alta, pós-operatório, pós-transplantes, avaliação e promoção de adesão ao tratamento, acompanhamento junto ao contexto familiar, psicoterapia, visitas virtuais, progredindo para realidade virtual, realidade aumentada e acesso em áreas de difícil atendimento em áreas de difícil acesso e carência de profissionais. Todas essas interfaces podem ser exploradas de forma síncrona. Aqui temos um exemplo, num cenário rural norte-americano, uso de técnicas comuns no exame físico, como o otoscópio, aqui sendo praticado por uma profissional de enfermagem, e esta imagem sendo enviada a um médico à distância que poderá avaliar a normalidade ou não e a necessidade de procedimentos terapêuticos. Também temos aqui nesse cenário, podemos ver um estetoscópio adaptado para a transmissão eletrônica de sinais e uma estação dotada de câmera de vídeo de alta resolução, monitor, técnicas sonoras, capacidades sonoras de alta resolução, permitindo, então, a realização de consultas síncronas à distância. Temos um exemplo muito esclarecedor de um grupo que tem como seus participantes a doutora Adriana Malé, que é a ex-aluna aqui da faculdade, que no momento, o projeto SAS Brasil, vocês podem entrar no website, tem muitas iniciativas boas, está provendo em comunidades de baixo acesso a cuidados em saúde, atendimento a pacientes com suspeita ou quadro de Covid-19, utilizando tecnologias adaptáveis à região e ao contexto. Aqui, no caso, o smartphone. Robôs de telepresença podem ser utilizados, por exemplo, para visitas virtuais em hospitais, visitas a leitos de pacientes com os profissionais à distância, discussão de casos clínicos. Existem vários modelos, temos um modelo desse robô, inclusive, no nosso HC. Realidade virtual, partindo agora para aplicações mais complexas, tem sido usadas aqui um exemplo do grupo de Stanford, nos Estados Unidos, utilizando realidade virtual para alívio de dor e ansiedade em internações e procedimentos hospitalares, como adjuvante. Temos um pioneiro nesse contexto todo, o professor Barton Schmidt, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que em 1980 lançou essa publicação sobre protocolos de atendimento pediátrico
ao telefone. Hoje já está na 16ª edição, desde a primeira edição de 1980, quase 40 anos. Elenca protocolos para várias condições clínicas de cuidado básico e especializado, utilizando o telefone. Recurso tecnológico relativamente simples e disponível para a grande maioria da população. Temos as aplicações assíncronas, principalmente fornecendo o aumento de acessibilidade a especialistas, a consultores, independendo de tempo real e local. Teleconsultorias de segunda opinião, teleradiologia, teleoftalmologia, telepatologia, teledermato, telecardio. Basicamente, especialidades e áreas de atuação que já utilizavam as imagens, que já utilizam as imagens como meio importante da sua prática. Telepatologia permite, então, que um centro situado numa área de referência possa receber informações e possa fornecer informações a áreas conectadas em todo o mundo. A teledermatologia, aqui um exemplo na Índia, permitindo, por exemplo, o diagnóstico de doenças tropicais, doenças de alta prevalência, com o uso de tecnologias relativamente simples, como smartphone, que permitem hoje que o paciente realize fotos com boa definição, ou profissional utilizando câmeras com melhor definição, e com isso possa agilizar o acesso e permitir diagnósticos em áreas em que esse acesso seria muito difícil. Teleoftalmologia, temos aqui um exemplo do Hospital Pediátrico de Boston, com profissionais de enfermagem realizando imagens de retina de recém-nascidos, permitindo a detecção de retinopatia de prematuridade, sendo essas imagens enviadas a centros onde há profissionais de referência. Todas essas aplicações hoje são protocoladas pelas especialidades, já tem guias para boas práticas e para suas delimitações regulatórias, embora esse seja um processo ainda em franca evolução. O monitoramento remoto, muito útil principalmente no cuidado domiciliar, permitindo o uso de aplicativos móveis, dispositivos sensoriais, coletando dados, por exemplo, fisiológicos em tempo real, permitindo o monitoramento de unidades de terapia intensiva por centros e profissionais de referência, dados vitais em domicílio, acompanhamento dietético e nutricional, auxílio no cuidado a idosos, engajamento no cuidado de pacientes e famílias. O monitoramento remoto tem sido alvo de avaliações e revisões sistemáticas, já mostram redução de internações hospitalares, redução de mortalidade e aumento de qualidade de vida em pacientes cujos serviços adotaram esse padrão de monitoramento. A estrutura básica, o paciente no seu domicílio pode colher dados sensoriais, por exemplo, glicemia, uso de medicamentos, peso corporal, pressão arterial. Esses dados seriam enviados, armazenados em servidores centrais e sendo avaliados à distância por profissionais. É uma aplicação bastante bem instalada e muito promissora do contexto geral da telesaúde. Terapia intensiva, aqui uma estação instalada num centro australiano, permitindo então que o profissional de referência possa fazer consultoria a várias unidades simultaneamente. Alguns resultados, por exemplo, de um levantamento de 2018
sobre o panorama da telesaúde pediátrica nos Estados Unidos, mostrando que um número muito significativo de serviços especializados, aqui as letras estão um pouquinho pequenas, destacando-se a neurologia, psiquiatria, cardio, neonato, já na faixa de 40% dos serviços, implantando ou em fase de implantação de projetos de telesaúde e um grande espectro de especialidades e áreas de atuação já adotando atitudes de telesaúde, mostrando que o financiamento dessas iniciativas ocorre principalmente por investimento direto da instituição. Isso no cenário norte-americano, incluindo também a cobrança dos serviços como fonte de renda importante, segunda fonte mais importante de financiamento desses serviços, sendo que recursos de origem filantrópica, agências estatais, de estados e federais desempenham um papel importante, mas não tão importante quanto os gastos das próprias instituições. Esses gastos não são pequenos, um número muito significativo das instituições que responderam a essa pesquisa relataram ter investido mais de $1 milhão na implantação dos seus serviços de telesaúde. Outra parte significativa, 100 mil a $1 milhão. Então, investimentos bastante significativos que levam à necessidade sempre da avaliação do custo-efetividade desses procedimentos. Os equipamentos utilizados incluem com mais frequência as câmeras de vídeo de alta resolução, câmeras de uso mais geral, instrumentos médicos adaptados para uso à distância, monitores de sinais vitais, monitores remotos. Então, principalmente equipamentos dedicados já pela existência de uma verdadeira indústria de hardware para as aplicações em telesaúde. As principais barreiras que os participantes desse levantamento da Academia Americana de 2018 colocaram, tanto ao estabelecimento como à expansão, aqui em laranja, dos serviços de telesaúde, é o reembolso, a remuneração dos custos e a sustentabilidade do modelo de negócios, principalmente no cenário da medicina privada. A questão do tempo disponível pelos profissionais também mostrou-se uma barreira importante e o interesse do profissional em participar destas iniciativas. Então, vemos aqui que os custos são elevados e a principal barreira ainda é a barreira financeira. Um estudo muito interessante, publicado em 2019 na revista Pediatrics, mostra o crescimento da demanda por parte da população, no caso pediátrica, famílias e pacientes, dos serviços de telesaúde, um crescimento bastante significativo. Essas figuras, de forma interessante, elas são retiradas do abstract, são capturas do abstract em vídeo, que é proporcionado também pela publicação Pediatrics. Nós temos colegas, inclusive, que já publicaram no Pediatrics com o abstract em vídeo, mais uma interface das aplicações de telesaúde. Então, o aumento da demanda nos Estados Unidos, agora com um fator preocupante, a migração do profissional conhecido e com vínculo com aquela família e aquela criança para profissionais contratados por grandes corporações. Plantonistas à distância
que não conhecem a criança e as famílias para a abordagem e o cuidado de condições comuns, cotidianas, da prática pediátrica. Para as famílias, a comodidade de não sair do próprio domicílio, a comodidade de poder ter acesso nos horários que são convenientes, porém, muitas vezes o profissional não tendo um acesso adequado a recursos de exame físico e também sem conhecimento de dados pregressos de saúde daquele paciente. Essa característica levantou e é citada nesse artigo a preocupação em relação à qualidade do atendimento. Por exemplo, esse estudo demonstrou que a prescrição de antibióticos foi bem maior nas consultas à distância. E eles usam aqui o termo direct to consumer, né? Então, a prestação de serviço direto ao consumidor. Não é o paciente, não é o usuário, é o consumidor do serviço. Então, houve uma proporção de uso bastante superior, estatisticamente significativa, da prescrição de antibióticos, quando comparado ao cuidado em unidades de pronto atendimento e muito mais ainda quando comparado ao profissional de atenção básica daquele paciente. Aqui, inclusive, os autores citam: nós sabemos que existe uma tendência às famílias buscarem os serviços de pronto atendimento, pela conveniência de mobilidade, de horário, para o cuidado a problemas comuns. Mas nós vemos que claramente existe uma questão ligada à qualidade, menor rigor na indicação de antibióticos para doenças comuns. E mais ainda, esse menor rigor foi acompanhado de menor concordância com as diretrizes nas consultas realizadas à distância no sistema direto ao consumidor, em relação ao pronto atendimento e em relação à atenção básica, onde se observou a maior proporção de concordância com diretrizes. Então, esse é um dos estudos que levanta algumas preocupações ligadas à qualidade das boas práticas na telesaúde. Um ponto muito importante positivo é a mentoria. Esse estudo, publicado também em 2018, mostra aqui em azul as condições em que, com uma mentoria especializada, que seria a teleconsultoria, os profissionais mudaram o plano ou o curso de ação em relação a uma condição ou a um paciente, mostrando, então, a importância de que o profissional tenha acesso. E também a autonomia do profissional, aqui em azul também mostrando a proporção de casos em que os profissionais, utilizando a teleconsulta, não precisaram fazer encaminhamento físico dos pacientes para os especialistas. No caso aqui, a teleconsultoria com profissionais de áreas especializadas. Passando, então, dessa visão geral para experiências específicas no nosso cenário nacional. Talvez o cenário mais abrangente da telesaúde no Brasil atualmente seja aquele no contexto da rede universitária de telemedicina, a chamada RUT, carinhosamente chamada de Dona RUT. A RUT foi criada em 2006, ela hoje está em 139 unidades em operação em todo o Brasil, principalmente nos centros universitários ligados a instituições de ensino de medicina
e de outras profissões de saúde. Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia. O nosso HC passou a fazer parte da RUT em 2006 e hoje nós temos também o CAISME, Sumaré, integrados à RUT. Temos uma grande iniciativa do Ministério da Saúde, o Programa Telesaúde Brasil Redes, que visa transpor barreiras socioeconômicas e geográficas, satisfação do usuário, qualidade do cuidado, redução de custos, qualidade em saúde, redução das filas de espera para consultas e procedimentos. Então, esse programa foi implantado já há alguns anos e teve sua utilidade reforçada a partir de 2019. Telesaúde Rio Grande do Sul, um programa com o qual, inclusive, nós temos feito um intercâmbio de ideias para estabelecimento de nossas iniciativas, um programa muito abrangente em nível do estado do Rio Grande do Sul e também em nível de abrangência nacional, todo ele com suporte do nosso sistema público, Sistema Único de Saúde, envolvido em teleeducação, teleconsultoria e telediagnóstico. Então, como nós vemos aqui, não é um programa que realiza teleconsulta diretamente ao paciente. O nosso núcleo de telesaúde foi inaugurado em 31 de julho de 2009, é o núcleo de telesaúde conjunto, Faculdade de Ciências Médicas, Hospital de Clínicas. Dispomos de uma sala de videoconferência no terceiro andar do HC, vários de vocês provavelmente já conhecem, e temos também 2 salas de webconferência nesse mesmo espaço físico. Com isso, foi possível ampliarmos muito as nossas atividades, lembrando que até antes da criação física da sala de videoconferência, nós podemos marcar que a primeira atividade foi de ensino à distância em 2008, o professor André Morcílio proveu o curso de Estatística Biomédica aos alunos da FURB, da Fundação Universidade Regional de Blumenau, uma cooperação na época do nosso programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente. O núcleo de telesaúde permitiu a atuação dos nossos profissionais nos SIGs, que são os grupos de interesse especial da RUT. Hoje existem 57 desses grupos de atividades e área de atuação médicas, cursos de aperfeiçoamento profissional, saúde baseada em evidências, reuniões de especialistas, atualização profissional, defesa de teses, uma cooperação muito importante que o Dr. Gustavo Fraga estabeleceu com o serviço de trauma do Ryder Center de Miami, coordenado pelo professor Antônio Martos, ligado à resposta médica a desastres. Em 2013, atuação muito importante no desastre de Santa Maria, o incêndio da Boate Kiss, com a atuação conjunta internacional de teleconsultoria aos profissionais que estavam fazendo o atendimento aos pacientes vitimados naquela tragédia. Mais recentemente, com a implantação, um dos coordenadores também, o professor Gustavo Fraga, do SIG Covid-19, um grupo de interesse voltado especificamente à infecção pelo coronavírus. No nosso âmbito da área de atuação de alergia e imunologia pediátrica, temos a iniciativa AlergiPed, um website do nosso serviço para educação em saúde e contato com pacientes e cuidadores. Atualmente, nessa fase de contingência no atendimento e no cuidado, tem permitido que nós mantenhamos contato com os nossos pacientes e seus cuidadores. Tem também vídeos educativos sobre várias condições da área de alergia e imunologia pediátrica, consultoria a profissionais. Esse website, que nós contamos muito com o auxílio
do grupo de informática da Faculdade de Ciências Médicas, a Cleusa Milani, a Fabiana, contamos também com o auxílio da doutora Rosana, coordenadora da biblioteca, e foi motivo do mestrado profissional da doutora Marina Takal. Temos uma iniciativa liderada pelo professor Gustavo Fraga, com participação entusiasta de alunos da coordenação da graduação e vários professores da nossa instituição, que começou como Telesaúde Unicamp, atualmente chamado Orienta Covid, voltada também à informação à comunidade sobre aspectos da Covid-19, hoje estendida a 14 instituições de ensino superior em saúde no Brasil, 740 alunos participantes, mais de 3.000 orientações já realizadas. Está em construção o website da Telesaúde Unicamp, uma iniciativa que vem sendo patrocinada pela diretoria da Faculdade de Ciências Médicas e que visa aglutinar as várias iniciativas que são elaboradas por vários profissionais na área de telesaúde aqui na nossa instituição. Ainda é um site em construção, não está aberto, poderá ser modificado, mas já está em elaboração como uma forte iniciativa institucional. Temos, para breve implantação, o projeto de telesaúde da pediatria, que vai constar de um ambulatório virtual com teleconsultas para resgate de segmentos que foram interrompidos dos nossos pacientes de atenção geral e especializada, utilizando recursos simples como SMS, ligação telefônica pelo VoIP, Voice over Internet Protocol, e utilizando para esta atividade a base que foi desenvolvida no Orienta Covid, então com a grande dedicação dos profissionais envolvidos no Orienta Covid, citando a cientista da computação Marta Fernandes e os profissionais do Centro de Computação da Unicamp, todo esse backbone para o contato telefônico está sendo fornecido, colaboração da Superintendência do Hospital de Clínicas. Provavelmente teremos também uma plataforma de smartphone para contato visual com pacientes e cuidadores, a plataforma Privio, e pretendemos implantar um matriciamento virtual para teleconsultoria a profissionais em UBSs, AMES e policlínicas. Esse projeto da pediatria está em desenvolvimento. Como nós estamos regulados em termos éticos, em termos legais? A telesaúde tem mais ou menos uns 20 anos de regulação internacional, sendo considerado um marco nesse sentido a Declaração de Tel Aviv, de 1999. Logo, alguns anos depois, o Conselho Federal de Medicina, em 2002, começou a regular a prática da telesaúde no Brasil, sendo um pouco vaga essa resolução em relação à responsabilidade, deixando muito clara a responsabilidade do profissional, mas sendo um pouco vaga em relação ao alcance. Por exemplo, ela não cita a realização da teleconsulta médico-paciente. Em 2006, o Ministério da Saúde criou a Comissão Permanente de Telesaúde, posteriormente o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. Então, nós vemos que vai havendo uma progressiva abrangência e um detalhamento das iniciativas, já nesse programa com teleconsultoria, telediagnóstico, teleeducação e segunda opinião. Em 2018, o Conselho Federal de Medicina liberou uma resolução que já permitia a teleconsulta com limites.
com a exigência de que a primeira consulta fosse presencial e que houvesse um intervalo máximo para a realização de teleconsultas sem as consultas presenciais. No entanto, essa portaria foi revogada porque muitos conselhos regionais se manifestaram solicitando que houvesse maior tempo para avaliação de todo o escopo da prática de telesaúde. No entanto, a partir de março de 2020, com a pandemia da Covid-19, portarias do Ministério da Saúde, nota técnica da Agência Nacional de Saúde, para a saúde, desculpa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e, em abril, a Lei 13.989, passaram a fornecer autorização plena da prática de telesaúde durante o período da pandemia de Covid-19. Está em aberto ainda para o período pós-pandemia, como será esta prática. Podemos dizer que essa lei teve seus primeiros momentos num evento na nossa instituição. O evento que comemorava os 10 anos do nosso núcleo de telesaúde foi realizado em outubro de 2019. Houve o contato entre o Dr. Luiz Ari Messina, coordenador nacional da rede universitária de telemedicina, e a deputada Adriana Ventura, que foi autora do projeto de lei. A deputada Adriana Ventura estava visitando o nosso hospital, e a partir desse contato houve a possibilidade de concretização de um projeto de lei que foi depois transformado em lei a partir de 15 de abril de 2020. Ainda restam questões em aberto para a telesaúde, indo para esse balanço final. A questão dos custos, como nós vimos, não são triviais, incluem recursos humanos, consultas, remuneração às consultas, suporte de tecnologia de informação, licenças de software e hardware, custos de conectividade, instalação de prontuários eletrônicos. Em geral, os resultados têm sido bastante positivos, como já comentamos, com o monitoramento remoto. Em condições de alta prevalência, o custo por consulta é mais baixo, gasta-se menos em exames laboratoriais, porém, tem sido notada em mais de um estudo, tem sido registrada uma maior taxa de prescrição de antibióticos de duvidosa necessidade. Um ponto importante, o menor custo por consulta unitária, ele pode ser suplantado pelo maior número de consultas, pela maior facilidade de acesso aos pacientes, tornando no global a prática mais cara para os provedores. Em uma série mostrada na literatura, 88% das consultas avaliadas num período determinado foram de casos novos. No entanto, é inegável a redução de custos com transporte, deslocamentos, absenteísmo no trabalho dos familiares, por exemplo, em pediatria, ou na escola das crianças e adolescentes, e uma redução da pegada ambiental. Algumas evidências colhidas numa série de estudos por um grupo muito forte em telesaúde, que a gente tem tido a oportunidade de acompanhar pela literatura há cerca de 10 anos, que é o grupo da Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, mostrando menor taxa de hospitalização neuropediátrica em crianças de zonas rurais, então crianças de famílias de difícil acesso ao cuidado, com neuroencefalopatias crônicas, houve menor necessidade de hospitalização quando se implantaram serviços de telesaúde, menor tempo, menor gasto de combustível por parte das famílias e dos serviços, um levantamento de 19 mil consultas desse mesmo serviço mostrou uma redução no tráfego de 5 milhões de milhas, com economia de 8,96 anos de tempo de deslocamento
e redução da emissão de 1.969 toneladas métricas de CO2 que seriam emitidas caso essas famílias tivessem que se deslocar para consultas presenciais. Acho que esse é um cenário muito análogo ao que nós vivenciamos aqui no nosso HC como serviço de referência, né? Em que os pacientes se deslocam de distâncias, muitas vezes, de centenas de quilômetros para as consultas presenciais, que não são dispensáveis, muitas vezes, mas que podem ter a sua frequência reduzida. Redução do estresse em crianças internadas, pelo uso de dispositivos de vídeo para contatos com familiares, por exemplo. Redução da necessidade de transporte de recém-nascidos em unidades neonatais de zona rural. E ainda algumas dúvidas sobre melhoras de indicadores clínicos e laboratoriais no manejo da asma na implantação de programas escolares. Mas podemos ver, então, que vários desfechos ligados à qualidade do cuidado podem ser empiricamente avaliados e já vêm demonstrando a existência de indicadores positivos na prática de telesaúde. Sem dúvida, ainda há dificuldades na implementação, qualidade da conexão é um limitante muito importante, velocidade, resolução, estabilidade dessa conexão. Para a realidade virtual, realidade aumentada, ainda há necessidade de dispositivos de alto custo e sofisticação e treinamento de profissionais. A idade e a escolaridade são fatores limitantes para o acesso, assim como a familiaridade e o acesso à própria tecnologia. A regulamentação ainda incompleta e pouco articulada nos níveis de gestão em saúde. Isso em todo o mundo, tanto nos níveis público versus privado, como nos níveis dos entes federativos, municípios, estados e nível federal. Ainda existe inconsistência e muitas dúvidas nas políticas de remuneração, inexperiência dos profissionais com a prática interdisciplinar. Aqui nós temos que destacar a questão do contato dos profissionais de saúde com os profissionais de tecnologia da informação. Todos nós sabemos que esse contato muitas vezes não é fácil, é preciso que todos os profissionais desçam dos seus pedestais disciplinares para que ocorra efetivamente um diálogo que permita a implantação de iniciativas resolutivas e de qualidade. E ainda incertezas em relação à privacidade, à segurança e a aspectos éticos deste cuidado. No entanto, nós cremos que essas dificuldades podem ser superadas e ainda temos provavelmente a possibilidade de realizar 5 grandes metas que são elaboradas num documento recente por um grupo norte-americano. Melhorar os desfechos, aumentar o acesso, reduzir o custo, dar apoio aos recursos humanos e assegurar a equidade no provimento dos recursos em saúde. Seriam, então, 5 facetas de um círculo de qualidade e metas a serem buscadas no cuidado em telesaúde. A aquisição dessas metas pode nos levar a ambições bastante significativas. Quem sabe ao infinito e além, com a aplicação da inteligência artificial, que é um grande capítulo englobado também nas iniciativas de telesaúde. Usando aqui o mote, né, consagrado pelo Buzz Lightyear, a personagem do Toy Story, né, da série Toy Story, ao infinito e além. Não sabemos realmente hoje quais são os limites para a prática baseada nas tecnologias digitais. Esse livro, que ainda está em pré-lançamento,
da Academia do Instituto Nacional de Medicina norte-americano, que coloca que a inteligência artificial no cuidado em saúde apresenta ainda muitas esperanças que podem ser exageradas, apresenta muitas promessas que, no entanto, podem ter sua consecução dificultadas ainda por muitos perigos. Então, ainda o manejo da inteligência artificial certamente é um passo além. Nós temos colegas que estão trabalhando com essa área de uma forma muito significativa, o professor André Espósito, o professor Rodolfo Pacanella e outros profissionais que também estão ativos no grupo de telesaúde da Unicamp. Eu quero, então, agradecer o espaço proporcionado pela coordenação das nossas reuniões virtuais do departamento. Quem sabe um dia nós venhamos a pular das telas e aumentar a nossa presença junto ao paciente, junto à família, que são as grandes metas, né, os grandes objetivos para o nosso cuidado. Deixo aqui meu e-mail, nolasco@unicamp.br, para contatos adicionais, fico completamente à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço muito a palestra, né, que o Dr. Marcos Nolasco, que é coordenador do Núcleo de Telesaúde da FCM Unicamp, a gente teve o prazer de ouvir. Eu chequei agora no nosso chat, não tem nenhuma pergunta, e eu gostaria que, se alguém tivesse, pode abrir o microfone e pode, por favor, fazer ao vivo. O doutor Gustavo Fraga, que ainda está aqui nos ouvindo, se ele também quiser fazer algum comentário. Oi, Ângela. Oi, Gustavo. Tudo bem? Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Eu estava apanhando com os botõezinhos aqui. Não, muito boa essa apresentação do professor Marcos Nolasco, né? Foi bem esclarecedora as várias aplicabilidades que nós temos aí da questão do telesaúde. E existe um desejo grande, não só da pediatria, de várias outras áreas aí da faculdade, de agora, nesse período pós-pandemia, desenvolvermos mais atividades de telesaúde. Nós vamos ter que aguardar a regulamentação, né, do Conselho Federal de Medicina para definir o que de fato poderemos fazer, mas é quase certo que muitas coisas que já foram liberadas agora durante a pandemia, elas continuarão a existir no pós-pandemia. Então, os grupos estão se organizando, a gente tem um grupo que a gente chama de telesaúde, que tem se reunido aí semanalmente, às quartas-feiras, no horário do almoço, tem participado uma média aí de umas 25 pessoas, tem representantes de vários departamentos, a pediatria acho que é um departamento que está super bem representado, com um grupo grande de pessoas, mas eu estou vendo que tem muitos residentes aqui no grupo, imagino que já tem alguns alunos aí do sexto ano que estão passando na pediatria, que já retornaram. É muito importante o engajamento dessas pessoas mais jovens, né? Porque a geração mais antiga não foi treinada a esse tipo de ferramenta, tanto para ensino e principalmente para assistência. Nós praticamente não temos feito assistência no nosso hospital utilizando telesaúde, mas nós estamos percebendo que é algo que veio para ficar, né? Então, nós temos que desenvolver como utilizar isso dentro do hospital, mas a pediatria com a telefonia e a experiência do Orienta Covid, a notícia que eu tenho é que começa talvez na semana que vem os testes a ligar para alguns pacientes, e eu acho que vai fazer parte da rotina da nova geração, né, de médicos que nós estamos formando, isso aí. Quem sabe no futuro a gente consiga implantar, né, uma disciplina, uma área de telesaúde dentro da grade curricular da faculdade. Já tem 7 escolas médicas no Brasil que fazem isso. Eu acho que nós temos que evoluir nesse caminho. E deixar um convite para todos, vai ter um evento organizado pelos alunos, o David é um aluno do 4º ano, e um grupo de alunos, que é o HTC, é o Health Tech Conference,
é um evento que vai falar sobre essas tecnologias em saúde, inteligência artificial, teleconsultas. Vai ser no dia 22 de agosto, é um sábado, vai ser durante a manhã e a tarde, o dia inteiro, e nós vamos ter pessoas aí do Brasil e fora do Brasil que já atuam com a telesaúde há algum tempo. Então vai ser muito bom, gratuito o evento, é só conectar via celular, via laptop e acompanhar essas apresentações. Está sendo bastante divulgado por Instagram. Talvez a minha geração, a geração mais antiga, não acompanhe este perto, mas a divulgação no Instagram já está muito grande, e agora vão começar através dos meios mais obsoletos, que são e-mail, Facebook, coisa que a geração mais antiga estava começando a se acostumar a utilizar, mas tem ferramentas de divulgação mais rápida. Então, fica o convite para todos aí, e parabéns, Marcos, excelente apresentação, acho que deixou muito claro onde estamos e onde podemos chegar no futuro. Parabéns. Obrigado, Gustavo. E acho que a Health Tech Conference, né, do dia 22 de agosto, vai ser um marco muito importante para todas as ações de telesaúde, de tecnologia da nossa instituição. Vamos, inclusive, intensificar a divulgação até lá. Marcos, uma coisa que o Dr. André tinha comentado, assim que um pouquinho antes da gente começar a reunião, era a questão da outra ponta, né? Porque a gente pode ter muita tecnologia sendo implantada nos hospitais, nas redes de saúde, e como que isso seria possível acessar pessoas que têm menos, como você colocou na sua palestra, né? Pessoas que acessam, como a sua pesquisa, acessam com baixa quantidade de dados, não tem uma reserva de dados, tem um pouco acesso. E como tem sido, assim, pensado para superar isso? Concentrar nos centros de saúde, fazer mais consulta de médico para médico? Qual que seria uma saída para isso? Essa é uma questão muito importante e envolve a questão da desigualdade no acesso, né, como nós comentamos, e a qualidade da conexão, ela é fundamental para o estabelecimento mesmo de um vínculo. A questão da conectividade com boa qualidade pode ser, por exemplo, demonstrada no sucesso da telepsicologia. Vários estudos têm mostrado que a terapia, utilizando recursos de vídeo, terapia psicológica, quando a qualidade da conexão é boa, ela pode ser realizada com bastante qualidade. A questão, Gladys, precisou, inclusive, ser levada em conta quando nós fomos desenvolver o projeto da pediatria. Todos nós temos muito pouca experiência na questão assistencial. Como nós comentamos, o nosso núcleo de telesaúde, nesses um pouco mais de 10 anos, ele trabalhou muito com a questão de educação, atualização profissional, mas muito pouco na questão assistencial. Nós fomos lá conversar com os colegas gaúchos, que já têm o programa há cerca de 15 anos, né? Telesaúde RS, e os gaúchos que disseram para nós: Marcos, é o telefone. Não sejam muito ambiciosos nesse momento. Vocês vão ter que contar com o telefone. Por isso que nós baseamos a nossa, no primeiro momento, né, o backbone desse projeto do ambulatório virtual em pediatria com o telefone. Temos a plataforma Privio começando, ela foi doada pelos criadores por um período definido para o HC. Então, a plataforma Privio já permite o contato por imagens com o uso do smartphone. Como nós mostramos num slide, a doutora Adriana Malete, com o projeto SAS Brasil e equipe, tem também tido bastante sucesso com o uso do smartphone. Eu acho que o smartphone é um recurso extraordinário. Nós vamos ter em breve, né, a adoção da tecnologia 5G, que vai ampliar muito essa capacidade de conexão. E
sempre lembrando, né, a atitude do profissional em relação ao paciente, atitude que nós sabemos, empática, de fortalecimento do vínculo, ela talvez seja mais importante do que a presença física. Nós sabemos, infelizmente, né, de pacientes que têm experiências muito insatisfatórias, mesmo com a presença física do profissional. Agora, temos que trabalhar sempre para conhecer os limites de cada atuação. Como nós vimos, mesmo usando recursos sofisticados, plataformas dedicadas de vídeo, alguns indicadores de qualidade, como prescrição de antibióticos, não foram muito favoráveis em uma avaliação de teleconsulta. Um outro ponto que preocupa é, vamos usar o termo, né, a uberização ou a comoditização da prática. Ou seja, eu preciso de uma consulta médica, eu entro no portal, ligo e pronto, está lá um profissional. 24 horas por dia, esse profissional não me conhece, eu também não o conheço, e esse profissional hoje estará onde? Nós sabemos que a prática médica, por exemplo, no Brasil é regulada por estados, em vários países também. Ele não precisa estar no estado de São Paulo, mas como é que a gente vai resolver essa questão, né? E com isso também a questão da ética da remuneração do profissional por grandes corporações que podem ter o lucro como primeiro objetivo, o que por si só não é condenável, mas que pode levar a uma deterioração da prática. Isso é algo que tem sido questionado mesmo com frequência. Muito obrigado, Gladys, pela colocação. E você acha, Marcos, que isso pode interferir, por exemplo, na qualidade do emprego das gerações que estão por vir, nos estudantes que nós vamos formar, que isso pode, como você citou, a uberização pode levar também a uma diminuição do ganho mesmo, da remuneração médica? Ângela, essa certamente foi uma das preocupações que levou os conselhos regionais de medicina a questionarem a portaria de 2018 do CFM, que acabou levando à revogação da portaria. E esse processo todo passou a entrar numa discussão mais prolongada, que acabou sendo acelerada pela pandemia. Mas, sem dúvida, eu acho que é uma preocupação em todo o mundo, né, não apenas no Brasil, e acho que vai caber às entidades de classe, à organização dos profissionais, contrabalançar esse risco mesmo de comoditização da prática. Marcos, agora, antes da reunião começar, eu estava vendo material sobre a questão da licença de prescrição utilizando meio remoto. O médico tem uma série de obstáculos, ele precisa de um certificado digital, existem modelos de receita que o próprio Conselho Federal de Medicina disponibiliza, não só de receitas, de receituário, mas também de atestado, relatório médico, e quando chega na outra ponta, o farmacêutico tem que fazer uma verificação de autenticidade daquela assinatura digital. E eu tenho visto os médicos de consultório se ajudando. Faça isso, faça aquilo, procura tal instituição, quanto custa o certificado A1, A2, A3, qual que é o melhor, uma série de coisas. E é óbvio que a instituição não vai entrar nessa história. Cada um dos profissionais vai ter que acabar do hospital, vai ter que acabar fazendo o seu certificado digital, vai ter que, de uma maneira geral, superar essa dificuldade para poder assinar e emitir receitas. Tem ideia do planejamento disso, como vai ocorrer nessa plataforma? Além de tudo, o prontuário eletrônico, né? Porque
pelo que eu vi, você tem que ler um termo de consentimento para o paciente, ele tem que concordar com a consulta virtual, e então os mecanismos legais, eles não são simplesmente pegar o telefone e sair trabalhando. Como está esse planejamento? Nós temos, André, muito obrigado pela pergunta, nós temos alguns sinais bastante promissores no horizonte. Um deles é que realmente a superintendência do hospital está analisando a possibilidade de prover a certificação digital a todos os profissionais que praticam no HC. Existem negociações e iniciativas nesse sentido. Não imediatas, provavelmente, mas estão em andamento. Então, nós podemos ter aí essa perspectiva, claro que não é certa ainda, plenamente certa, de que em questão de próximos meses poderemos ter essa certificação digital para todos os profissionais. No momento, ela pode ser obtida de forma autônoma pelo profissional, existe um custo, né, na faixa, pelo que nós temos visto, em torno de R$150 por ano, com pleno reconhecimento nas pontas, como você falou, né? Tanto a autenticação pelo profissional, como no recebimento na unidade de aquisição do medicamento, a farmácia, né? Claro que isso tudo ainda tem que ser ampliado para o sistema público, né, das farmácias, das unidades básicas, mas nós vemos que as iniciativas estão em andamento. A outra questão que você comentou, muito importante. O prontuário eletrônico, ele é um componente vital de toda a plataforma de teleatendimento. Nós temos um prontuário eletrônico no nosso hospital, o AGHUSE, que no momento não tem permeabilidade para a teleconsulta. E os colegas do Sistema Telesaúde Rio Grande do Sul, RS, que têm sido nossos interlocutores, já sinalizaram que essa plataforma incorporada ao AGHUSE já está em fase inicial de elaboração. Não sabemos qual o intervalo de tempo, mas nós vemos que essas iniciativas estão em andamento. Empresas privadas de saúde suplementar, que provavelmente já estavam se instrumentando, né, para a competição de mercado na área de telesaúde, já trabalham hoje com plataformas que incluem a interface de vídeo com o paciente, o registro da consulta, imagens e texto, e a elaboração da autenticação de prescrição e de solicitação de exames. Então, a gente vê que essas plataformas já existem no Brasil e já são regulamentadas. Falta realmente estender a abrangência a um número maior de profissionais. Eu vejo que nós temos um horizonte aqui na nossa prática também. Não imediato, mas sinalizado. Muito bem. Acho que a doutora Marina quer falar. Não, bom dia. Na verdade, eu queria agradecer ao Marcos pela palestra. A gente tem trabalhado com isso no ambulatório e a gente tem visto que é realmente um desafio. A gente acha que a gente tem até a meta do que a gente quer para a teleconsulta, mas a gente não sabe nem a meta, nem o objetivo. É difícil de traçar frente às diversas oportunidades que ele cria para nós, esse teleatendimento. Então, esse está sendo um desafio grande, assim como trabalhar com os equipamentos e com os aplicativos, que para a nossa geração é um desafio, tá? Eu acho que para a geração mais moça pode ser. Mas, como disse bem a Marlúcia aqui no chat, ao infinito e além, né, Marlúcia? Estamos aqui para ir para frente, porque o que eu acredito que
o que vai trazer isso para nós é poder atingir uma população muito maior do que a gente atinge hoje para atendimento de saúde em pediatria. E, principalmente, aí na área básica vai ser fundamental. E as crianças com problemas mais graves, elas não vão conseguir fazer o atendimento só por ter saúde, elas vão ter que ser atendidas pelo médico. Mas uma grande maioria, checagem de vacinação, de desenvolvimento neuropsicomotor com filmagem, talvez a gente consiga fazer uma grande parte disso pela teleconsulta. Lógico que algumas coisas vão ficar perdidas, mas vai fazer parte isso da evolução. Então, parabéns e vamos trabalhar para evoluir dentro das nossas possibilidades. Obrigado, Mariana, obrigado, Marluce. E, sem dúvida, a questão do acesso num país como o Brasil, né, com as distâncias que tem, eu já pude ter contato, né, nos últimos anos com iniciativas do Amazonas, iniciativas em população indígena. Então, iniciativas como essa do projeto SAS, em comunidades de menor recurso socioeconômico no Brasil. Então, eu vejo que a questão do acesso é extremamente enriquecedora e motiva mesmo essa busca e motiva essa adaptação de profissionais como nós que não temos necessariamente tanta familiaridade assim, né? Marco, e com a vinda do 5G, parece que tudo vai ficar muito, muito, muito diferente mesmo, né? Porque parece que não é só a mudança que a gente sentiu do 3G para o 4G. O 5G é muito, muito, muito mais do que tudo, né? Do que a gente já vê no 4G. Então, eu já ouvi dizer que até cirurgia remota é possível fazer, se operar aqui um paciente que está na África. Acho que por robótica, não sei. Então, só na Casa do Papel, Samara. Por isso, na série A Casa do Papel, que eles fazem essa cirurgia. Acho que fora isso, a gente ainda não estamos conseguindo. Não, mas eu falei, com o 5G, parece que vai ser uma mudança realmente inacreditável. Não faço ideia, não desconheço tudo isso, né? Mas acho que a gente está sendo atropelado, por isso aí a gente vai ter que dar um jeito de aprender. Eu também desconheço os detalhes, mas o que a gente vê, né, na imprensa geral, né, e os profissionais de tecnologia da informação, realmente é uma tecnologia muito poderosa que vai revolucionar várias modalidades da comunicação humana, chegando nós hoje, por exemplo, trabalhamos com 100 Mbps, né, nos nossos planos de internet, no máximo 100, 120 Mbps. Isso utilizando fibra óptica, cabos, e com o 5G a perspectiva é de ir para gigabps, né? Então, a capacidade de tráfego de dados realmente deverá aumentar muito. A gente sempre fica em dúvida com a efetiva implantação e a estabilidade, né? Porque eu não tenho celular em casa, aqui em Campinas, então a gente realmente percebe que precisa haver muito investimento nessa infraestrutura, mas realmente acho que a promessa é muito grande. Obrigado, Sumar. Dizem que já tem, né, essas caixas que a gente vê nos postes por aí, fala que já é todo o preparo para o 5G, né, e que o custo é muito menor do que essas antenas de celular, né, então essas torres de antena celular são muito mais caras, né, do que as caixas de 5G. Então, acho que vai ser uma revolução mesmo. Que bom, vamos ver. Marcos, aquela conversa que nós começamos antes do início da reunião, de que em 1984, o Dr. Norberto Dasch, que já trabalhava com o Dr. Guimarães, com o Fernando Ribeiro na pediatria, fazendo análise das epicrises dos pacientes internados, quando eu fui trabalhar com ele para fazer análise dos dados do meu doutoramento, não havia internet, não havia micro de 16 bits na Unicamp, somente os micros de 8 bits, e havia um computador de grande porte. E na área da medicina já havia o início do núcleo de, acho que o nome era núcleo de informática, alguma coisa assim, e a discussão do início do hospital virtual da Unicamp.
É muito gozado que o doutor Norberto falava para mim, todo médico vai ter um computador, né, sobre a sua mesa de trabalho. E eu achava aquilo uma grande loucura. Assim, um engenheiro eletrônico pirou, né? E ele era um visionário, né? Então, na verdade, essas coisas que a gente, como o pessoal diz, a geração mais velha foi justamente a geração que passou de um computador que ninguém tinha interesse em trabalhar com ele, que usava o sistema CPM ou o sistema DOS ou alguma coisa assim. A partir do momento da chegada do Windows, da chegada da internet, as coisas mudaram totalmente. Eu acredito que hoje não tem geração velha nem nova. Tem geração com interesse em alguma coisa. Quando a gente precisa e tem interesse, a gente supera dificuldades. Se não há interesse, a gente não vai mexer com algo que lhe causa um certo desconforto. Então, acho que agora, frente a essa situação caótica que a gente está, todos nós temos interesses. Todos nós estamos buscando novos caminhos. E viva o doutor Norberto, que já faleceu, que realmente era um visionário. E eu trabalhei com duas personalidades opostas, o doutor Norberto, um visionário, e o doutor Piedra Buena, que era um artesão da matemática, que trabalhava com lápis, papel jornal e uma calculadora colada com esparadrapo. Muito legal, André. Todos têm o seu papel. E a partir de agora, não vamos falar em geração velha, geração nova. Cada um de nós tem seus interesses, temos caminhos a cursar. E vamos em frente. Só que, pelo que eu ando vendo, teremos dificuldades, porque quando eu estou dentro do consultório, eu converso com aquela mãe, com aquela criança, eles vão embora e é um problema deles, né? A partir de agora, quando você vai fazer uma consulta à distância, você vai estar o tempo inteiro interligado com ele. Sem dúvida. Receita não deu, funcionando, não funcionando, e muitas vezes a gente vai querer ficar quietinho. Aliás, a doutora Mariana me disse há um tempo, mostrando o intercâmbio de informações dos pacientes dela por WhatsApp. De qual é a magnitude que isso ocorre. Então, acho que vai ser uma nova prática médica. Sem dúvida, André. Muito bem lembrado. E a citação que você fez ao Núcleo de Informática Biomédica também faz a gente lembrar do Renato Sabatini. Renato Sabatini, que foi professor da Unicamp, no momento aposentado, mas continua em prática, e foi o principal idealizador do Hospital Virtual Brasileiro, que foi inativado, digamos, em 1998. Ele não conseguiu decolar por falta de sustentabilidade financeira. Mas o Sabatini continua hoje com uma empresa de telesaúde aqui na nossa região, né? Mas ele foi, sem dúvida, um dos pioneiros. E eu concordo com você. Como aquele estudo norte-americano mostrou, depois da questão financeira de sustentabilidade, o interesse dos profissionais é o ponto central para a manutenção dos programas de telesaúde. E como a Adriana colocou aqui, agradecendo, Adriana, desafios difíceis dão mais alegria quando são superados. E a Marlúcia adicionou até, acho que uma música de carnaval. O mundo gira e nessa onda eu vou, cantando a canção que diz: ai Lili, alô, evolução é a lei do universo. Acho que estamos em sintonia. Certo, gente, muito obrigado a presença de todos, agradeço muito a aula, todos nós que temos o mesmo sentimento de gratidão pela aula, que foi excelente, né? E certeza que o Dr. Marcos sempre se mostra muito disponível, certamente vamos ouvir muito ainda falar sobre isso, e mais do que falar, praticar mesmo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço e espero mesmo, né, que nós trabalhemos muito de forma coordenada, em grupo, né, unindo as várias competências, porque a tarefa é enorme, né? Mas como toda a tarefa, ela já foi começada, inclusive, né?
e novas interfaces sempre vão surgir. Abraço, Marcos. Boa aula. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, tchau, boa tarde. Boa tarde, até logo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Obrigado, Lúcia. obrigada ao departamento. Muito obrigada, Marcos.